E aí, pessoal? Meu nome é Kyle Draven e tenho uma história para contar que vai mexer com vocês. Mas antes, deixa eu me apresentar direito. Nasci e cresci em Chicago, uma cidade que não perdoa os fracos. Meu pai, Jack Draven, era um nome grande no boxe, daqueles caras que você vê na TV e pensa, caramba, esse cara é fera. Pois é, crescer sendo filho dele não foi moleza não. Desde moleque, aprendi que a vida é uma luta constante. Meu pai me ensinou tudo sobre boxe, mas também sobre a vida. Cada treino, cada soco no saco de pancadas, cada gota de suor derramada no ringue era uma lição. Ele dizia, Kyle, nesse mundo, você tem que lutar por cada centímetro do seu espaço. E eu levei isso a sério, talvez até demais. Cresci com a pressão de ser o filho do grande Jack Draven. Todo mundo esperava que eu fosse tão bom quanto ele, ou até melhor. Não era fácil, sabe? Às vezes eu pensava se estava vivendo o meu próprio sonho ou o sonho dele. Mas o boxe estava no meu sangue, fazia parte de mim. Aos 23 anos eu já era um lutador promissor. Treinava duro, vivia pro boxe. Meu treinador, o Coach Miller, era daqueles caras linha dura, sabe? Coração bom, mas mão pesada nos treinos. Ele sempre dizia que eu tinha potencial para ser campeão, mas que precisava lapidar esse diamante bruto. Foi nessa época que minha vida virou de cabeça para baixo. Tudo por causa de um treino, um único momento que mudou tudo. Mas antes de entrar nessa parte da história, quero que vocês entendam uma coisa. Eu era um cara focado, determinado, às vezes até demais. Vivia pro boxe e para provar meu valor. Mal sabia eu que estava prestes a aprender a lição mais importante da minha vida, e do jeito mais difícil possível. Então, deixa eu contar para vocês sobre o dia que mudou tudo. Era um dia como qualquer outro no ginásio. Eu estava me preparando para um torneio importante, daqueles que podem fazer ou quebrar a carreira de um lutador. O Coach Miller estava pegando pesado nos treinos, me empurrando até o limite. Naquele dia, a gente estava fazendo um treino de equipe. Sabe como é, sparring e tal. Eu estava me sentindo bem, no meu melhor. Entrei no ringue para uma rodada com um dos caras da equipe. A gente estava trocando uns golpes, nada muito sério, só para aquecer mesmo. Aí do nada vi uma brecha na defesa dele. Nem pensei duas vezes, mandei um gancho de esquerda certeiro. Pau! O cara caiu como um saco de batatas. Fiquei ali, parado, olhando pro cara no chão. Senti aquela mistura de orgulho e preocupação, sabe? Tipo, caramba, acertei em cheio. Mas ao mesmo tempo, será que peguei pesado demais? Ouvi o apito do Coach Miller, sinalizando o fim da rodada. Relaxei os ombros, baixei a guarda. Foi aí que aconteceu. Do nada, senti um impacto brutal na lateral da minha cabeça. Foi como se um trem tivesse me atingido. Não vi de onde veio, não tive tempo de reagir. Num segundo eu estava em pé, no outro, tudo ficou escuro. Senti meu corpo desabar, mas era como se eu estivesse assistindo de fora. Ouvi vozes distantes, alguém gritando meu nome, mas parecia que vinha de muito longe. Quando voltei a mim, estava no banheiro do ginásio. O Coach Miller estava lá, tentando me ajudar. Minha visão estava toda embaçada. E minha cabeça? Cara, parecia que ia explodir de dor. Tentei falar, mas as palavras não saíam direito. O pânico começou a tomar conta. Eu, que sempre me orgulhei de ser forte, de nunca mostrar fraqueza, estava ali, vulnerável como uma criança. Alguém chamou uma ambulância. Lembro de ser carregado para fora do ginásio, o som da sirene, as luzes piscando. Tudo parecia um pesadelo, mas era real demais. No hospital, as coisas pioraram. Meu corpo começou a falhar, a temperatura subiu, a visão ficava cada vez mais turva. E então, o silêncio. A dor sumiu. E eu? Bem, eu fui para um lugar que nunca imaginei que existisse. Olha, o que aconteceu depois é difícil de explicar. É daquelas coisas que, se não tivesse acontecido comigo, eu jamais acreditaria. Num momento eu estava no hospital sentindo meu corpo falhar, no outro, paz. Uma paz que eu nunca tinha sentido antes. Abri os olhos
e me vi num lugar completamente diferente. Não era nada parecido com o hospital frio e barulhento. Era um ambiente tranquilo, acolhedor. As paredes pareciam ser feitas de pedra e madeira, mas não era um lugar fechado ou claustrofóbico. Pelo contrário, tinha uma sensação de amplitude, de liberdade. A primeira coisa que notei foi o silêncio. Não aquele silêncio assustador, sabe? Era um silêncio reconfortante, como se todo o barulho e caos do mundo tivessem ficado para trás. E a luz... Cara, a luz era algo indescritível. Não vinha de lugar nenhum específico, mas estava em todo lugar ao mesmo tempo, suave e acolhedora. Enquanto eu tentava entender onde estava, vi alguém se aproximando. Era um homem vestindo um manto com uma faixa dourada e um xale marrom. Não sei explicar, mas só de olhar para ele eu senti uma onda de paz e compaixão. Seus olhos, cara, aqueles olhos pareciam conter todo o amor do mundo. Ele não falou nada, só sorriu. E naquele sorriso, eu senti que estava seguro, que tudo ficaria bem. Ao lado dele, vi uma mulher. Ela tinha um cabelo dourado que parecia brilhar com luz própria e usava um vestido azul elegante. Ela se aproximou de mim e, quando tocou minha mão, senti uma energia incrível percorrer meu corpo. Era como se ela pudesse ver através de mim, conhecer cada detalhe da minha alma. Naquele momento eu soube que não estava mais no mundo que conhecia. Não sentia medo, nem confusão. Era como se uma parte de mim sempre soubesse que esse lugar existia, que um dia eu chegaria ali. A mulher sorriu para mim e fez um gesto, como se me convidasse a segui-la. Sem hesitar, fui atrás dela. Enquanto caminhávamos, o ambiente ao nosso redor começou a mudar. As paredes de pedra e madeira deram lugar a um cenário que eu só poderia descrever como mágico. Era um jardim, mas não um jardim comum. Era o jardim mais incrível que você poderia imaginar, multiplicado por 1000. Cara, aquele jardim... Não existem palavras para descrever direito, mas vou tentar. Imagina todas as cores que você conhece, todas as flores mais bonitas que você já viu, e multiplica isso por 1000. Ainda assim, não chega perto do que eu vi. As flores eram de todas as cores imagináveis, e algumas que eu nem sabia que existiam. Tinha flores que pareciam feitas de cristal, outras que brilhavam como se tivessem luz própria. O cheiro era incrível. Uma mistura de todos os perfumes bons do mundo, mas sem ser enjoativo. No centro do jardim, tinha uma fonte. Mas não era uma fonte comum, não. A água que jorrava dela era cristalina, tão pura que parecia quase irreal. A luz refletia na água criando um espetáculo de cores e brilhos. Era hipnotizante. Além da fonte, vi um lago. A água era tão calma que parecia um espelho gigante, refletindo o céu e as montanhas ao longe. E que montanhas! Eram majestosas, imponentes com picos que pareciam tocar o céu. Enquanto eu admirava tudo isso, a mulher de cabelo dourado me guiou até a beira do lago. Ela fez um gesto com a mão e a superfície da água começou a mudar. De repente, eu estava vendo cenas da minha própria vida, como se fossem projetadas na água. Vi momentos que eu tinha esquecido completamente. Momentos em que eu tinha sido gentil com alguém, em que tinha feito a coisa certa mesmo quando ninguém estava olhando. Mas também vi momentos dos quais não me orgulhava. Palavras duras que eu tinha dito em momentos de raiva, pessoas que eu tinha magoado sem perceber. Foi como se toda a minha vida estivesse passando diante dos meus olhos, mas não de forma assustadora. Era mais como uma chance de refletir, de entender quem eu realmente era, além do boxeador, além do filho de Jack Draven. A mulher não falava nada, mas de alguma forma eu sabia o que ela queria me mostrar. Cada cena era uma lição, uma chance de aprender algo sobre mim mesmo e sobre como eu tinha afetado o mundo ao meu redor. Quanto mais eu via, mais eu entendia que cada ação, cada palavra, tinha consequências. Que tudo estava conectado de uma forma que eu nunca tinha percebido antes. Era como se eu estivesse vendo a teia da vida e entendendo pela primeira vez o meu lugar nela. Ali,
Naquele jardim incrível, diante daquele lago mágico, eu comecei a entender que a vida era muito mais do que eu tinha imaginado. Vi como as ações de uma pessoa podiam afetar outras, como decisões tomadas em um momento podiam ter consequências que duravam gerações. Comecei a entender que a história não era apenas uma série de eventos isolados, mas uma teia complexa de causas e efeitos. Cada vida estava conectada a outras. Cada ação tinha uma reação, às vezes imediata, às vezes levando séculos para se manifestar. Vi guerras e suas consequências devastadoras, mas também vi como, mesmo nos momentos mais sombrios, havia pessoas que escolhiam a bondade e a compaixão. Vi como pequenos atos de coragem podiam mudar o curso da história. Durante toda essa jornada, a mulher não falou uma palavra, mas eu podia sentir que ela queria que eu entendesse algo importante, que a vida era muito mais do que apenas nossa própria existência, que fazíamos parte de algo muito maior, uma história que começou muito antes de nós e continuaria muito depois. Quando finalmente voltamos ao jardim, eu me senti diferente. Era como se tivesse vivido 1000 vidas em poucos momentos. Entendi que minha vida, minhas ações, eram apenas um pequeno capítulo em uma história muito maior. Mas também entendi que cada capítulo era importante, que cada vida tinha o poder de fazer a diferença. Mal tinha me recuperado da viagem no tempo, quando notei um grupo de pessoas se aproximando. Eles vestiam roupas simples, mas tinham uma dignidade, uma presença que me chamou a atenção. Quando chegaram mais perto, senti uma estranha familiaridade, como se os conhecesse de algum lugar. Um homem mais velho se adiantou e me perguntou: "Você é da família Draven, não é?" Fiquei surpreso e respondi que sim. Ele sorriu e disse: "Bem-vindo, Kael. Estávamos esperando por você." Foi então que a ficha caiu. Aquelas pessoas eram meus antepassados, meus bisavós, tataravós, gerações da minha família que eu nunca tinha conhecido. A emoção que senti naquele momento é difícil de descrever. Era uma mistura de surpresa, uma alegria e uma sensação profunda de pertencimento. Eles me receberam com abraços calorosos e sorrisos afetuosos. Era como se estivessem me conhecendo há anos, não segundos. Começaram a contar histórias sobre nossa família, coisas que eu nunca tinha ouvido antes. Ouvi sobre lutas que meus antepassados enfrentaram, sacrifícios que fizeram. Um bisavô meu tinha atravessado o oceano em um navio apertado, buscando uma vida melhor. Uma tataravó tinha lutado pelo direito de votar. Cada história era um pedaço do quebra-cabeça da minha própria existência. Mas então, a conversa tomou um rumo inesperado. Eles começaram a falar sobre o futuro, meu futuro. Falaram de coisas que ainda não tinham acontecido, mas com uma certeza que me deixou perplexo. Meu bisavô, um homem de olhos profundos e mãos calejadas, me olhou fixamente e disse: "Kael, seu pai, Jack, vai enfrentar um problema de saúde grave em breve. Sua presença será crucial para a recuperação dele." Fiquei chocado. Meu pai sempre foi a imagem da força e da saúde. Como isso poderia acontecer? Uma tataravó com um sorriso gentil acrescentou: "E seu avô, que está em uma cadeira de rodas, encontrará uma nova força. Você será parte disso, meu querido." Lembrei do meu avô, sempre tão ativo, agora confinado a uma cadeira de rodas e deprimido. A ideia de vê-lo se reerguer me encheu de esperança. Eles continuaram, falando sobre desafios que eu enfrentaria na minha carreira de boxe, pessoas que se tornariam importantes na minha vida, tanto aliados quanto adversários. Cada revelação era como uma peça de um quebra-cabeça gigante, e eu sabia que teria que montar esse quebra-cabeça quando voltasse. Um dos meus antepassados, um homem alto com feições sérias, me levou para um lado e disse: "Kael, você vai enfrentar uma escolha difícil, entre a glória no ringue e algo muito maior. Lembre-se, nem sempre o caminho mais óbvio é o certo." Suas palavras ficaram gravadas na minha mente. Enquanto conversávamos, percebi que estávamos em um salão diferente. Era um lugar iluminado, cheio de cadeiras ornamentadas. Cada cadeira parecia contar uma história,
representar uma geração da nossa família. Me explicaram que era o salão da herança familiar, onde a sabedoria e a autoridade de cada geração eram preservadas. Me convidaram a sentar em uma cadeira específica, dizendo que ela pertencera aos meus avós. Quando me sentei, senti uma conexão profunda, como se pudesse sentir todas as gerações que vieram antes de mim. Era uma sensação de conforto e responsabilidade ao mesmo tempo. Ali, rodeado pelos meus antepassados, entendi que minha vida era parte de algo muito maior, que cada desafio, cada vitória, cada escolha que eu faria não afetaria apenas a mim, mas ecoaria através das gerações. Quando a conversa chegou ao fim, me senti transformado. Carregava agora não só o conhecimento do passado, mas também vislumbres do futuro. Era um peso e uma bênção ao mesmo tempo. Sabia que, quando voltasse, nada seria como antes. Depois do encontro com meus antepassados, senti que minha jornada naquele lugar incrível estava chegando ao fim. Era uma sensação estranha, sabe? Por um lado, eu queria ficar ali para sempre, cercado por toda aquela paz e sabedoria. Por outro, sabia que tinha uma vida para voltar, desafios para enfrentar. Foi então que vi se aproximando uma mulher que ainda não tinha encontrado. Ela usava um manto azul claro e tinha os olhos mais compassivos que já vi. Quando ela chegou perto, senti uma onda de calor e amor que quase me derrubou. Ela sorriu e disse, com uma voz que parecia música: Kyle, você fez uma longa jornada até aqui. Aprendeu muito, viu coisas que poucos têm a chance de ver. Mas agora é hora de voltar. Há muito trabalho a ser feito na Terra. Eu sabia que ela estava certa, mas ainda assim, hesitei. Mas e se eu esquecer tudo isso quando voltar? E se eu não for capaz de fazer as mudanças que preciso fazer? Perguntei, sentindo um medo repentino. Ela colocou a mão no meu ombro e disse: Você pode não se lembrar de tudo com sua mente, mas sua alma carregará cada lição. Confie no seu coração, Kyle. Ele saberá o caminho. Me virei para me despedir dos meus antepassados. Cada um deles me abraçou, me dando palavras de encorajamento e amor. Meu bisavô, o último a se despedir, me disse: Lembre-se, Kyle, a verdadeira força não está nos punhos, mas no coração. A mulher de manto azul então estendeu a mão para mim. Quando a toquei, fui envolvido por uma luz branca, intensa, mas não ofuscante. Senti como se estivesse flutuando, caindo e voando ao mesmo tempo. De repente, ouvi vozes distantes. Bips de máquinas. Senti cheiro de antisséptico. A luz foi diminuindo e aos poucos comecei a sentir meu corpo novamente. Abri os olhos, piscando várias vezes para ajustar a visão. Estava de volta ao hospital. A primeira coisa que vi foi o rosto do meu pai, Jack. Ele estava sentado ao lado da minha cama, segurando minha mão. E cara, isso me chocou mais do que qualquer coisa. Meu pai, o durão Jack Draven, estava chorando. Nunca tinha visto ele chorar antes. Quando ele percebeu que eu tinha acordado, vi um misto de alívio e amor em seus olhos que nunca tinha visto antes. Kyle, ele disse com a voz embargada, pensei que tinha te perdido, filho. Naquele momento, entendi que minha jornada tinha apenas começado, que o verdadeiro desafio seria viver tudo o que aprendi, fazer as mudanças que precisava fazer. Mas olhando nos olhos do meu pai, pela primeira vez cheios de emoção, soube que não estaria sozinho nessa jornada. Os dias que se seguiram à minha volta foram intensos, para dizer o mínimo. Fisicamente eu estava destruído. Os médicos disseram que eu tinha sofrido uma concussão séria e que por pouco não tive danos permanentes. Tive que ficar no hospital por um tempo, fazendo exames, tomando remédios, o pacote completo. Mas o mais difícil não era o físico, era o mental. Minha cabeça estava uma bagunça. Eu tentava processar tudo o que tinha vivido, tudo o que tinha visto naquela experiência incrível. Às vezes parecia um sonho distante, outras vezes era tão real que eu podia sentir o cheiro daquele jardim mágico. Meu pai praticamente se mudou para o hospital. Ele ficava lá o tempo todo, só saía para tomar um banho rápido e voltava. Ver ele assim
tão preocupado, tão vulnerável. Era estranho pra caramba. Toda a vida ele tinha sido o cara durão, o boxeador invencível. Agora ele parecia humano. Uma noite, quando estávamos sozinhos no quarto, ele segurou minha mão e disse: Kael, eu sinto muito. Por tudo. Acho que fui duro demais com você. Cara, ouvir isso dele foi como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Eu não sabia nem o que responder, mas não era só com meu pai que as coisas tinham mudado. Quando recebi alta e voltei para casa, decidi visitar meu avô. Ele estava numa cadeira de rodas há um tempo, sabe? Depois de uma queda feia. E cara, ele estava mal. Não só fisicamente, mas mentalmente também. Deprimido, sem vontade de viver. Sentei com ele e comecei a contar sobre minha experiência, sobre o que tinha visto, sobre o que tinha aprendido. Falei sobre os antepassados que conheci, sobre como eles falaram dele. No começo, meu avô me olhava como se eu tivesse ficado maluco, mas aos poucos, vi algo mudar nos olhos dele. Quando terminei de falar, meu avô ficou em silêncio por um tempo. Então, com lágrimas nos olhos, ele disse: Kael, meu neto, você me deu esperança de novo. Foi nesse momento que vi aquele brilho de determinação voltar aos olhos dele. Ele pediu para começar fisioterapia no dia seguinte. Nos dias que se seguiram, comecei a notar outras mudanças. Coisas pequenas no início. Encontrei pessoas que os meus antepassados tinham mencionado. Situações que eles previram começaram a se desenrolar. Era como se eu estivesse vendo o quebra-cabeça da minha vida se montando na minha frente. Mas a maior mudança estava dentro de mim. Eu não era mais o mesmo Kyle Draven que entrou naquele ringue naquele dia fatídico. Tinha uma nova perspectiva sobre a vida, sobre o que realmente importava. E sabia que tinha uma missão pela frente. Uma missão que ia muito além do boxe, muito além de ser o filho de Jack Draven. Era hora de descobrir quem eu realmente era e o que eu podia fazer nesse mundo. Conforme os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses, os desafios que meus antepassados previram começaram a se materializar. O primeiro grande teste veio quando meu pai, Jack, teve um ataque cardíaco inesperado. Foi um susto e tanto. Um dia ele estava bem, no outro, estava numa cama de hospital, parecendo frágil pela primeira vez na vida. Os médicos disseram que ele precisaria de uma cirurgia complicada e de um longo período de recuperação. Foi aí que me lembrei das palavras do meu bisavô. Minha presença seria crucial para a recuperação do meu pai. Tomei uma decisão difícil. Adiei minha volta aos ringues para cuidar dele. Não foi fácil. O mundo do boxe é implacável, e muita gente disse que eu estava jogando minha carreira fora. Mas eu sabia o que era realmente importante. Passei meses ajudando meu pai na recuperação. Levava ele para as sessões de fisioterapia, cuidava da dieta dele, até aprendi a cozinhar comida saudável. Quem diria, né? Mais importante, passamos muito tempo conversando. Pela primeira vez, realmente nos abrimos um para o outro. Uma noite, enquanto assistíamos um jogo de beisebol juntos, outra novidade pra gente, meu pai virou para mim e disse: Kyle, você salvou minha vida. Não só por estar aqui, mas por me mostrar que há mais na vida do que ser durão o tempo todo. Cara, engoli em seco para não chorar ali mesmo. Enquanto isso, meu avô estava fazendo progressos incríveis. Ele não só voltou a andar, como começou a nadar regularmente. Ver a transformação dele, de um homem deprimido para alguém cheio de vida de novo, foi incrível. Ele sempre dizia que minha visita naquele dia tinha mudado tudo para ele. Mas nem tudo eram flores. Minha ausência dos ringues gerou muita especulação. Alguns diziam que eu tinha perdido a coragem, outros que a lesão tinha acabado com minha carreira. O coach Miller me ligava quase todo dia, alternando entre me dar apoio e me pressionar para voltar. Foi nessa época que conheci Sarah, uma fisioterapeuta que trabalhava com meu pai. Ela era diferente de qualquer pessoa que eu já tinha conhecido. Inteligente, compassiva e com um jeito de ver o mundo que me intrigava. Nos aproximamos, e ela se tornou uma parte importante da minha vida, me ajudando a navegar por todas essas mudanças.
Um dia, recebi uma ligação inesperada. Era um treinador famoso, conhecido por trabalhar com lutadores que queriam usar o boxe para causas sociais. Ele tinha ouvido falar sobre como eu tinha deixado minha carreira em suspenso para cuidar da minha família e queria me conhecer. Naquele momento, lembrei das palavras do meu antepassado sobre enfrentar uma escolha entre a glória no ringue e algo maior. Percebi que estava diante dessa escolha agora. Podia voltar para o boxe da forma tradicional, buscar títulos e fama, ou podia tentar algo diferente, algo que pudesse realmente fazer a diferença na vida das pessoas. A decisão que eu tomasse ali mudaria o curso da minha vida. E pela primeira vez, me senti verdadeiramente preparado para fazer essa escolha. A decisão não foi fácil, mas no fundo do meu coração, eu sabia o que precisava fazer. Decidi me encontrar com o treinador, um cara chamado Mike Thompson. Nosso encontro mudou tudo. Mike não era o típico treinador de boxe. Ele falava sobre usar o esporte como uma ferramenta de transformação social, sobre como poderíamos usar nossa plataforma para ajudar jovens em situação de risco, para combater a violência nas comunidades. Cara, era como se ele estivesse falando diretamente com minha alma. Decidi aceitar a proposta dele. Não foi uma decisão popular. Muita gente achou que eu estava jogando fora minha chance de ser um campeão mundial. O coach Miller ficou furioso no início, disse que eu estava desperdiçando meu talento. Mas com o tempo até ele começou a entender. Comecei a treinar de novo, mas agora era diferente. Não era só sobre ser o melhor no ringue, era sobre ser o melhor fora dele também. Comecei a dar aulas de boxe para jovens em áreas carentes. Vi como o esporte podia dar disciplina, confiança e um sentido de propósito para esses garotos e garotas. Meu pai, depois de se recuperar totalmente, começou a me ajudar. Ver ele, o durão Jack Draven, ensinando com paciência um garoto a dar um jab, cara, era algo que eu nunca imaginei que veria. E meu avô, ele se tornou o maior torcedor do nosso projeto. Estava sempre lá, contando histórias para os jovens, incentivando eles a nunca desistirem. Sarah, a fisioterapeuta que eu conheci durante a recuperação do meu pai, se tornou uma parte fundamental da minha vida. Ela não só me apoiou nessa nova jornada, como trouxe suas próprias ideias para o projeto. Começamos a oferecer acompanhamento de saúde e bem-estar para os jovens e suas famílias. Claro que nem tudo foram flores. Tive que lutar contra o ceticismo de muita gente. Alguns achavam que era só uma fase, que logo eu voltaria atrás da glória pessoal. Outros diziam que eu estava jogando fora meu talento. Mas a cada jovem que eu via mudar de vida, a cada família que agradecia por termos feito a diferença, eu sabia que estava no caminho certo. Eventualmente, voltei a lutar profissionalmente. Mas agora, cada luta era uma oportunidade de levantar fundos e chamar atenção para causas importantes. Usei minha plataforma para falar sobre problemas sociais, sobre a importância da educação, sobre como o esporte pode mudar vidas. Olhando para trás, para aquele dia no ringue quando tudo mudou, percebo como aquela experiência de quase morte realmente me deu uma segunda chance. Não só de viver, mas de viver com propósito. Hoje, anos depois daquela experiência incrível, posso dizer que valeu a pena. Não ganhei todos os títulos que sonhei quando era moleque, mas ganhei algo muito mais valioso. Vi vidas sendo transformadas. Vi comunidades inteiras mudando. E o mais importante, vi minha própria família se transformar. Meu pai, Jack, se tornou um homem diferente, mais aberto, mais carinhoso. Nossa relação, que antes era baseada apenas na dureza do ringue, se tornou uma verdadeira parceria. Ele continua sendo meu maior crítico, mas agora também é meu maior apoiador. Meu avô viveu mais alguns anos após começar sua recuperação. Ele dizia que ter encontrado um novo propósito na vida o manteve vivo por mais tempo. Nos seus últimos dias, ele me disse algo que nunca vou esquecer. Kael, você não só honrou o nome da nossa família, você o elevou. Sarah e eu nos casamos. Ela continua sendo minha parceira em tudo, me desafiando a ser melhor a cada dia. Juntos, expandimos nosso projeto para outras cidades, outros estados.
É incrível ver como uma ideia pode crescer e tocar tantas vidas. Claro que nem tudo é perfeito. Ainda enfrento desafios, ainda tenho dias difíceis. Às vezes me pego pensando no e se? E se eu tivesse seguido o caminho tradicional? E se tivesse focado só em títulos e glória pessoal? Mas então me lembro daquele jardim incrível, daquele encontro com meus antepassados. Me lembro das lições que aprendi, das visões que tive. E sei que estou exatamente onde deveria estar. Aquela experiência de quase morte me ensinou que a vida é preciosa demais para ser desperdiçada. Que cada um de nós tem o poder de fazer a diferença, de deixar o mundo um pouco melhor do que encontramos. Hoje, quando entro no ringue, não luto só por mim. Luto por todos aqueles jovens que estão buscando uma chance, uma esperança. Luto pela memória dos meus antepassados e pelo futuro das próximas gerações. Eu nunca me senti tão vivo. Essa jornada me ensinou que a verdadeira força não está nos músculos ou na habilidade de nocautear um oponente. Está no coração, na capacidade de se levantar depois de cair, de estender a mão para ajudar os outros. Quando olho para trás, para aquele jovem Kyle Draven que entrou naquele ringue naquele dia fatídico, mal posso acreditar na transformação. Aquela experiência de quase morte não foi o fim. Foi apenas o começo. O começo de uma vida verdadeiramente vivida, com propósito e significado. E se há uma coisa que eu gostaria que as pessoas aprendessem com minha história, é esta. Nunca subestime o poder de uma segunda chance. Seja na vida, no ringue ou em qualquer lugar. Porque às vezes, é quando estamos mais perto do fim que descobrimos o verdadeiro começo.